porque no ônibus não tem como a gente conversar. Então aqui eu vou dar um apanhado geral da cidade, vocês vão ter uma vista bem legal, panorâmica da nossa cidade. Depois nós vamos até aquela capela, só para vocês olharem. Nosso tempo já está curto, então eu vou falar tudo que eu tenho que falar aqui agora, tá? Na capela depois vocês só vão entrar e olhar, combinado? Fica mais fácil para vocês, até mesmo para vocês anotarem, de repente, que vocês tiverem que anotar. Então, a nossa cidade de Santos, ela tem cerca de 418 mil habitantes. Nós temos uma população, o aniversário da cidade é dia 26 de janeiro. A gente tem, eu estou encabulada, deixa aqui tudo na minha cara. A gente tem 462 anos. O fundador da cidade de Santos foi o Brás Cubas, tá? Brás Cubas, ele chegou em Santos em 1532 com Martim Afonso de Souza. O Martim Afonso de Souza, ele é o fundador da vila de São Vicente, que é a primeira vila do Brasil, tá? Como é que é o nome? Martim Afonso de Souza, São Vicente, Brás Cubas, Santos. Brás Cubas tem a ver com o livro, né? Memórias Póstumas. Ah, você me pegou, sabe que eu acho que... Inspirado, inspirado. Eu acho que não muito. Personagens diferentes. Isso, obrigada, professor. Vai me ajudando. Hã? O quê? Como é que é o nome? Marquinhos o quê? Então, eu tô gravando aqui, ó, também. Agora assim, olha, deixa eu falar tudo. O que vocês perderem depois no ônibus, eu vou complementando, porque senão a gente não vai sair daqui. Tá. Eu já tô meio encabulada mesmo, porque eu não tô acostumada com tanto, né? Minha voz horrorosa primeiro, fique com horror. Aí, né? A sétima. Bom, então assim, é só apanhado da cidade. Nós somos uma ilha, então daqui a gente tem uma noção que Santos é uma ilha. A gente tem a ilha de São Vicente, é o nome da nossa ilha. Nós temos a cidade de Santos, que é tudo isso aqui que a gente está olhando, do lado de cá, tudo isso aqui é Santos. Só que depois, mais aqui pra frente, pro nosso lado direito, mais ali pra trás, é São Vicente. Ou seja, as duas cidades estão na mesma ilha. Tem áudio também. Então fora, o que a gente pegar mar, aí já é, assim, Santos e São Vicente estão na ilha. Do outro lado lá, ó, é Guarujá, é outra ilha, é a ilha de Santo Amaro. Então também tudo do outro lado do canal, tudo aquilo lá que vocês estão olhando, do outro lado do canal do Porto é Guarujá, tá? E aqui a gente vai, depois mais distante tem Praia Grande, enfim. É só um apanhado. Lá embaixo a gente vai ver o ali centro embaixo histórico desse terraço aqui de baixo, tá? E aí, acho que eu já conto pra vocês aqui um pouquinho da história do Monte Serra, que fica melhor aqui, se depois eles só olharem a capela, né? Monte Serra, na realidade, é um monte que existe na Espanha. E o que aconteceu? Lá no século XVI, ainda era domínio espanhol na época, chegou aqui na capitania de São Vicente o governador-geral do Brasil, na época, o Dom Francisco de Souza. E esse homem, ele era devoto dessa Nossa Senhora do Monte Serra, lá da Catalunha. E ele veio pra cá, ele veio visitar, ele acabou subindo aqui no morro e tal, e ficou encantado com o lugar, com a beleza do local. Então, ele pediu para ser construída uma capela em devoção à Nossa Senhora do Monte Serra, e ele mesmo doou, anos depois, uma imagem da santa para ficar aqui na capela. A capela é essa que nós estamos vendo aqui na minha frente. Essa capela, ela começou a ser construída por volta de 1599, 1603, alguns falam 1611, ou seja, praticamente a primeira capela que a gente tem em Santos. Tem mais uma lá embaixo, depois eu vou mostrar para vocês, mas são as duas mais antigas, tá? Então assim surgiu a nossa capela do Monte Serra. Monte Serra, hoje, a Nossa Senhora do Monte Serra, é a padroeira de Santos, só que ela só foi ser a padroeira em 1954. Então, dele, não. Né, os anos se passaram, só agora que ela é a nossa padroeira. O dia da Nossa Senhora do Monte Serra, dia 8 de setembro, né? A gente tem feriado prolongado, emenda com 7 de setembro. Tem um milagre que a gente, todos contam. Em 1614, a vila foi invadida por corsários. Vocês sabem a diferença de corsário para pirata? Não. Alguém sabe? De corsários para piratas? Não. Boa, eu também não sabia. Pirata, eles roubam por conta própria, tá bom? Os corsários são espécies de piratas, mas eles acabam sendo a mando de governo, eles são mandados, né? Eles roubam pro governo, tá bom?
É pra vocês. Igual o que a rainha fez lá na Inglaterra. Então é isso. Então o que aconteceu naquele ano de 1614? A vila estava sendo invadida. Então, naquela época não se tinha todas essas construções. Então o pessoal começou a ver os corsários chegarem. A população na época subiu, correndo aqui para o morro, que era o lugar mais alto da cidade, era o Monte Serra. Eles vieram correndo. E eles foram se esconder na capela, que já existia a capela. E eles começaram a orar pedindo a proteção da Nossa Senhora, da Santa, enfim. O que aconteceu nesse interim? Parte do morro desabou, então aqueles corsários estavam subindo, a metade morreu, e quem não morreu saiu correndo, fugido, com medo. Então eles atribuem ao milagre da Nossa Senhora do Monte Serra. E aí essa devoção vem desde aquela época, por isso que hoje é a nossa padroeira, tá? O que mais que a gente tem? O primeiro nome do Monte Serra, o morro foi chamado Morro de São Jerônimo. São Jerônimo, porque na época eles colocaram na encosta, bem no começo, no século XVI, lá no comecinho, quando eles vieram, tinham aqui poucas pessoas. Eles colocaram a imagem do santo na encosta do morro, e aí eles deixaram o nome de São Jerônimo, as pessoas na época eram devotas dele. E os anos passaram um pouquinho mais, eles colocaram o nome de Outeiro da Vigia. Outeiro, quando a gente fala outeiro é um pequeno monte. Então aqui era um pequeno monte, e aí eles colocaram Outeiro da Vigia. Pra que vigia? Porque daqui, como era um lugar alto, eles conseguiam avistar a entrada das naus. Ou seja, como eu falei pra vocês, as naus vinham de lá e continuam, né? Sempre foi dali, que o mar aberto é lá. Então eles tinham toda essa visão, não tinha prédios. Se vocês terem a gente vai ver a Bolsa do Café, vocês vão ver o que eu tô falando. A cidade de Santos, ela só cresceu para esse lado da praia a partir do século XX, praticamente, final do 19 e começo do 20. Na Bolsa do Café nós vamos ver 2 painéis de 1822, vocês vão ver que não existia nada disso aqui, vocês vão olhar tudo isso aqui. A gente está em cima do Monte Serra. É mar aberto, lá vai embora para qualquer lugar, tá? Então, nos primeiros 300 anos da história de Santos, onde era a Santos? Daqui do morro pro porto. Então, a cidade de Santos era só isso aqui assim, né? Esse lado todo aqui, tá certo? Alguma pergunta que eu possa, de repente, tentar responder? Os corsários foram mandados por que governo? Boa pergunta. Eles vinham da França, eles vinham da própria Espanha. Vira e mexe estava sendo invadida a cidade, né? Porque assim, eles vinham, pode falar, professor, completa, porque aí a Inglaterra, né? Chegou a... Eu tô suando, aqui é coisa disso. A Inglaterra chegou a invadir essa região aqui de Santos também. Tentaram, não conseguiram dominar. Teve os holandeses, né, lá pra Betioga, né? Para, gente, pelo amor de Deus! Então, assim, tem complemento de história, assim, o professor pode me ajudar, a gente vai apanhando geral. A gente vai descer e vamos ali embaixo, depois eu vou mostrar ali o centro histórico pra vocês, pro pessoal poder subir, tá? Vamos aqui nesse terraço aqui de baixo pra vocês olharem um pouquinho, e aí a gente mostra o centro histórico aqui de cima também, tá? Era pra roubar. Desliga, pelo amor de Deus! Eu tô passando mal! Vem passar o sabonete na cabeça. Bom trabalho! Colocar no YouTube. Ah, igreja lá. Cadê? Ó, ali é a Catedral de Santos. Catedral de Santos? Isso, nós vamos passar lá. Ó, a rua que a gente entrou foi aquela ali, ó, Ministério do Trabalho, e ali, ó, estacionamos do lado da escola. No caso aqui, ó. A gente entrou naquela rua ali. Embaixo, né? Isso. Oi. Ali do outro lado. Daqui de cima que dá pra ver o tamanho da cidade. O bom é quando a gente conhece mais a cidade, né? Porque a gente olha aqui, a subida. É muito frustrante o nosso time no estado. A gente se matar, eles fazem as coisas. Festa, dinheiro, roubo, celular, não é? Vem, Lino. Toca o plano. Faz o quê?